Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia abençoado do Natal do Senhor, os evangelhos nos falam naturalmente, cada um do seu jeito, a nível de complemento uns em relação aos outros, da mesma e única realidade. Um Deus que se faz presente, que entra na história como nós entramos. Nasce do ventre de uma mulher. Vive a nossa vida e encarna-se literalmente no mundo, na vida e em nós. Depois, morre e ressuscita. E essa é a grande novidade do nosso Deus, que hoje é menino, é criança para nós. É que Ele não perece para sempre. Ele não fica sob a égide e a norma rígida que a todos nós vem e se impõe. Ele ressuscita. Mas a ressurreição não começa no nascimento. E esse evangelho que nós acabamos de escutar, na verdade, ele nos oferece algumas pistas importantes para que nós possamos entender o alcance do Natal do Senhor em nós. Os detalhes do texto nos falam muito ao coração. Primeiro diz, os pastores foram a Belém e lá encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. O que é que isso sinaliza para a gente? Primeira coisa, sinaliza, indica e nos manda para a família e a familiaridade. O menino, o filho, o pai e a mãe. A família está em qual nós concebemos, das quais nós nascemos invariavelmente. Entretanto, eu prefiro insistir na ideia da familiaridade trazida para nós a partir do Natal do Senhor. Por quê? Porque nem sempre as nossas famílias de sangue são suficientes para estabelecer na nossa vida a comunhão, o encontro, a unidade, a paz e a pacificação, o pleno desenvolvimento que nós desejamos para nós e merecemos. Vocês, tanto quanto eu, sabem das dificuldades que se impõem nas nossas famílias, dos obstáculos que muitas vezes se interpõem entre membros e membros da mesma família, ainda que seja pai, seja mãe, sejam filhos, sejam irmãos, ainda que os laços de sangue estejam ali, mas muitas vezes os laços de sangue não são suficientemente fortes para que de forma isolada possam estabelecer todos os parâmetros necessários para o crescimento e o desenvolvimento pleno de um ser humano em família. E é por isso que eu insisto na familiaridade, porque quando as nossas famílias não nos conseguem acolher com aqueles critérios e aquelas prerrogativas de que precisamos para dar saltos na nossa vida e buscar um lugar ao sol com dignidade nos nossos dias, precisamos, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, criar familiaridade. Às vezes nossa família não é lá o primo ou a tia, às vezes nem mesmo, infelizmente, é o pai ou a mãe.
nem mesmo é o irmão que a gente gostaria que fosse. Às vezes nossa família tem que ser construída fora do arcabouço da consanguinidade. Muitas e muitas vezes é com pessoas estranhas a nós que nós conseguimos estabelecer os melhores laços, os mais profundos, os mais verdadeiros, os mais legítimos. E é por isso que, ainda que haja falha no acolhimento familiar relativamente a qualquer um de nós, que nós não desistamos de continuar em busca da construção da família, onde quer que estejamos, e com as pessoas que a vida nos coloca à frente, para que com elas possamos crescer. Eu vivi muita experiência quando estava fora do Brasil por esses 12 anos e meio, longe, naturalmente, da minha família de consanguinidade, mas todos os dias eu acordava com aquela ideia fixa na cabeça, sobretudo quando era chamado a ir a lugares onde nunca tinha ido, e a ver pessoas que eu nunca havia visto, encontrar-me com irmãos e irmãs estranhos aparentemente a mim. Eu saí com a ideia de que hoje eu vou conhecer, afinal de contas, alguns irmãos que vieram morar por aqui, e eu não tive a alegria de conhecê-los ainda, mas são irmãos e irmãs. Isso me faz lembrar aquele último gesto de Jesus Cristo, quando estava para morrer no alto da cruz, e ele, já sem forças, chama a sua mãe e diz, relativamente ao discípulo amado João: mãe, este é teu filho. E depois diz para o discípulo: filho, esta é a tua mãe. Jesus Cristo, antes de morrer, nos entregou uns aos outros como mães e filhos. Uma mãe recebe um filho, como o filho deve, idealmente, receber uma mãe. É esse cuidado de família que a gente deve criar com todas as pessoas. E é por isso que nenhuma pessoa com quem nós nos encontramos, independentemente de onde seja, de quem seja, pode ser um estranho ou um estranho para nós. Todas as terras onde nós pisamos é nossa terra. Todas as casas onde nós entramos é nossa casa. Não tem estranheza, não há indiferença, não há por que a gente estabelecer limites maiores ou nos amedrontar perante ninguém. Estamos em casa, estamos em família. Por quê? Porque a manjedoura com o menino Jesus, seu pai e sua mãe do lado, indicam-nos esses laços de familiaridade. Até porque José era apenas pai adotivo, poderia ser considerado um estranho. Maria era mãe, mas era por obra do Espírito Santo, e ela nunca quis, de sã consciência, ser mãe. O propósito dela, desde sempre, foi outro: foi servir a Deus no templo, como as mulheres santas e piedosas naquela época o faziam, a 3x4. Maria era uma dessas mulheres, estava se preparando para essa obra. Entretanto, mudou tudo. Então era uma família diferente, para mostrar que havia muito mais laços de valores, de princípios, de fé, do que propriamente laços de consanguinidade. E é por isso que a gente não está perdido quando a nossa família não nos acolhe, quando não nos sentimos à vontade apenas com esses laços de sangue. Extrapolemos os laços, busquemos outros laços, outras verdades, outras possibilidades, mas não desistamos de ser família nunca, sob nenhuma hipótese. Depois, nesse sentido, o recém-nascido e a manjedoura nos apelam para que nós adotemos um estilo de vida simples, um modo de vida mais enxuto. A manjedoura do menino Jesus nos aponta para uma vida de simplicidade. Simplicidade não é necessariamente pobreza. A simplicidade é uma coisa voluntária, que a gente deseja, a gente vai atrás. É uma decisão livre e espontânea de cada um que quer ser simples. Ao passo que a pobreza é indesejável, porque, via de regra, ela é compulsória. Ninguém nasceu para ser pobre, porque o pobre é aquele que não tem o minimamente necessário para viver com dignidade. Quando precisa comprar um chinelo que seja,
ele precisa mendigar alguma coisa de alguém que o tem. Pobreza não é ideal de vida para ninguém. Simplicidade, sim, pode bater no coração da gente, será sempre bem-vindo nessa perspectiva com que Deus nos criou e com que Jesus Cristo veio ao próprio mundo na simplicidade, no despojamento da manjedoura. E esse é um dado que não nos pode faltar. Ou seja, a manjedoura, sendo sinal de despojamento, é um apelo para que nós retornemos, quem sabe, às nossas origens. Pelo menos, inspirados nelas, devemos reconstruir a nossa vida. Aquele tempo em que nós não tínhamos nada daquilo que as pessoas têm hoje. O conforto que nos é dado hoje a todos nós, independentemente de quem seja. Entretanto, nós éramos felizes. Não tínhamos nada e éramos felizes. E não sabíamos que éramos. Hoje nós temos tudo e mais alguma coisa. E o sentido da vida, a felicidade, o significado, o bem-estar nos escapa. O principal nos falta. O essencial não temos. E é preciso olhar para essa verdade que o despojamento da manjedoura nos sinaliza. Porque rico, na verdade, não é aquele que tem mais. Isso é uma grande ilusão. Há muita gente que tem muito. Pobre ao extremo. Rico é aquele que pode dispensar mais, prescindir de mais, todo o tempo e com muito mais ênfase. A manjedoura é, portanto, um desafio para que nós recuperemos a simplicidade de vida e saibamos viver com o essencial, com o menos possível. O menos possível. Ora, é fácil a gente viver e viver bem quando a gente tem tudo. Qualquer pessoa vive bem quando tem tudo e mais alguma coisa. O grande desafio da vida, que faz da vida uma aventura gostosa e boa de se viver, é exatamente o desafio da escassez. É viver com menos. Aí sim, quando alguém é capaz de viver com menos, significa com o essencial, ele é capaz de viver a vida sem as dependências, as amarras naturais que quase todo mundo tem. Preparemos-nos para viver com a escassez, com menos, porque aí viveremos bem, sejam as situações que forem, sejam as dificuldades que apareçam. E aqui também reside pensar no conselho que hoje se dá para os pais em relação às crianças, aos seus filhos. Tem pais que acham que estão fazendo o melhor, porque dizem, meus filhos não vão viver a experiência que eu vivi, não terão a escassez que eu tive, não passarão por dificuldades que eu passei, eles vão ter tudo de bom. Não sabem eles que é um leigo engano. Porque as crianças nascem, crescem, se desenvolvem, estudam, vão para fora de casa, e não tem nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, porque os pais não deixam, não permitem que eles vivam a vida, como se a vida fosse alguma coisa que a gente coloca na redoma e diz, aqui eles não serão tocados, aqui as dificuldades não os atingirão, mais tarde ou mais cedo eles serão tocados e as dificuldades vão bater à porta deles, porque eles são gente como todo mundo é gente. E se eles não se prepararam minimamente, porque foram impedidos de tal, quando essas dificuldades baterem, serão perguntadas e não sabem se virar. E não se iludam, eles mais tarde se voltarão contra os próprios pais que não permitiram que vivessem as dificuldades, que não fossem gente como todo mundo é, que não fossem iguais aos seus pais. E vão dizer, a culpa é do Senhor. A culpa é da senhora que me fizeram assim. Então é muito importante, fechando parênteses, que nós tenhamos esse cuidado. A manjedoura nos ajuda a viver de maneira mais enxuta. Lembro-me da medicina hindu, que é uma medicina milenar, que diz assim em relação a quem gosta de comer muito: quem quiser comer mais, coma menos, porque comendo menos você vai viver mais
aí vai comer mais. Mas se comer muito, vai morrer logo, aí come pouco. É muito lógico isso. E a gente pode parafrasear e trazer isso para a realidade que eu estou falando agora, dizer, quem quiser ter mais, tenha menos, tenha o essencial. Porque com o essencial você vai ter tudo aquilo de que precisa. Tem o máximo que uma pessoa necessita. E vai valorizar tintim por tintim, vai contemplar, vai poder experienciar e até mesmo extrair o sumo máximo daquilo que você adquiriu. Não vai se perder de forma distraída numa marinhada de bugiganga que você comprou e achando que precisa dessas coisas. Em geral, a gente compra as coisas olhando com os olhos da gente, apenas com os olhos, e inflamando o desejo da gente de consumismo. Aí quando chega em casa, bota aqui em cima da mesa, o que é que eu vou fazer com isso? Pelo amor de Deus. É preciso que a gente tenha cuidado nesse viés consumista que, se a gente não cuida, ele nos consome, literalmente. E é preciso que os nossos olhos e o nosso coração mantenham-se abertos. Madre Teresa de Calcutá, como vocês sabem, morava na Índia, e ainda tem um suco de pobreza enorme. Muita gente, é o país mais populoso do mundo, e de repente ela andava sempre de segunda classe nos trens, aqueles trens abarrotados de gente, dentro, fora e por cima, que a gente vê na televisão. E um dia todo mundo conhecia Madre Teresa, todo mundo, pelo trabalho dela com os pobres. E um dia um desses cobradores do trem, vendo que a Madre estava ali apertada, comprimida, no meio de tanta gente naquele vagão, ele disse: Madre, por que a senhora só anda de segunda classe? Ela disse: meu filho, é porque não inventaram ainda a terceira. Esse senso de humildade e simplicidade, e aquilo que parecia ser um contravalor para aquele homem que lhe fez o apelo e a abordagem, para ela era um valor. A capacidade de você viver, ainda que espremido pelas dificuldades da vida, pela multidão que lhe compreende. Porque se eu for capaz de viver assim e ser feliz, eu sou capaz de viver em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, de qualquer dificuldade. Lembro que um monge chegou nos Estados Unidos, um monge budista, quando o budismo começou a virar moda aqui nas Américas, saiu dos confinamentos do Tibete, depois da própria Índia, que acolheu o Dalai Lama como seu hóspede, e um monge foi lá. Os budistas de carteirinha de Nova York saíram com tal monge para ver onde é que ele queria morar. Estavam dispostos a financiar qualquer lugar. Aí foram para as montanhas, nos arredores da cidade. E ele olhou aqui e olhava não. Aí tem uma cabana, não. Tudo parecido com o lugar dele lá no Tibete. Não estava certo. Aí voltaram para a cidade para tomar um café, e olhando naquela quinta avenida, aquele trânsito terrível, ele viu uma kitnetzinha assim, aluga-se, no meio do trânsito daquela confusão. Ele disse: vamos ver ali. O pessoal não acreditou. Como é que o monge quer ver um lugar desse? Ele está acostumado ao silêncio, à meditação. Subiram lá. Ele disse: aqui dá certo, aqui dá certo. Podem lugar. E aí um dos interlocutores perguntou: mas mestre, o senhor não vai, aqui não dá certo para o senhor. Isso aqui é um barulho de dia e de noite. O senhor não vai ter sossego nunca. Por que o senhor escolheu isso aqui? Mostramos tantos lugares bons. Ele disse: porque se eu conseguir meditar aqui, eu medito em qualquer lugar do mundo. O desafio da escassez, quando a gente tem um mundo que nos dá tudo. O desafio do enxugamento da vida, quando a gente tem um mundo que nos inflaciona de tantas coisas supérfluas. O desafio do silêncio em meio a um barulho que não cessa. E é preciso que esses embates aparentemente contraditórios e são muito paradoxais não passem despercebidos por nós de maneira alguma.
esse enxugamento é bom. Não vamos enxugar tanto como o mineirinho. O mineirinho, você sabe, gosta muito de queijo, muito mesmo. E ele estava fora de casa, longe, não tinha queijo de jeito nenhum, ele estava agoniado. E depois apareceu lá numa lâmpada maravilhosa, apareceu um gênio e disse: o senhor tem 3 pedidos para fazer. Ele disse: bom, é hoje. Ele disse: diga-me o primeiro. Ele disse: eu queria um queijo. Rapidinho. E aí, o gênio entendeu muito o pedido dele e fez com que aparecesse um queijo bonito na frente dele, grande. E disse: olha, o senhor já gastou um pedido. O segundo pedido, disse: eu queria o queijo. O gênio não compreendeu nada, mas propiciou o segundo queijo. E disse: olha, eu não devia fazer, mas vou alertar o senhor. O senhor é uma pessoa direita, o senhor é uma pessoa boa, ingênua, e está se vendo. Eu quero dizer para o senhor que o senhor pode pedir o que quiser. Um carro de luxo, um apartamento, uma casa, uma mansão, o que o senhor quiser. Ele está obrigado. Então, o que é que o senhor pede? O terceiro pedido? Aí, pediu um carro novo, bom. Providenciou o carro. E o gênio disse: eu vou embora, mas antes de me matar a curiosidade, por que o senhor pediu a primeira vez um queijo, a segunda vez pediu outro queijo, só no terceiro pedido é que resolveu pedir um carro? Ele disse: por que eu tive vergonha de pedir outro queijo? Não sejamos tão enxutos assim, né? Pensamos alguma coisinha também diferente do queijo. Entretanto, é bom a gente se inspirar nessa simplicidade dos simples, para que não sejamos iludidos com essas medidas extraordinárias e coisas que nos consomem e, ao mesmo tempo, nos seduzem de uma forma sem igual. Depois o Evangelho diz que Maria guardava tudo no seu coração. Mas a primeira palavra é: Maria guardava tudo. Esse é um outro desafio para nós vivermos bem o nosso Natal: guardar e acolher tudo. Ou seja, superemos aquela tentação que é muito comum nas pessoas de um modo geral, a tentação do apego por um lado e da aversão por outro. A gente costuma se apegar àquilo que a gente classifica como coisa boa e vantajosa para a gente, e costuma virar as costas, deixar de lado e afastar-se daquelas coisas que a gente determina arbitrariamente, ainda que seja, como coisas ruins, das quais não podemos tirar nenhuma vantagem. Ora, acolhamos tudo, porque nós não sabemos o que é bom e o que é mal, o que presta e o que não presta. Humildemente a vida nos pede essa postura de acolhimento a tudo e a todos. Porque uma coisa parece boa e no começo depois termina muito mal. Outra coisa parece muito má e no começo termina tão bem. Resta-nos essa lucidez do acolhimento total de tudo aquilo que a vida nos apresenta, seja agradável ou não no seu princípio. Guardava tudo no coração, o reconhecimento de que a nossa cabeça é muito pequena para compreender a magnitude da vida. É preciso um depósito maior. O depósito é o coração, que aqui equivale à alma, muito maior do que a nossa capacidade mental. Descartes dizia: penso, logo existo. Ora, nós não existimos porque pensamos. É um grande engano achar que o pensamento é quem determina a nossa existência. É o contrário. Nós pensamos porque estamos vivos. Se estamos vivos, podemos pensar uma coisa, podemos pensar outra coisa, daqui a pouco uma terceira coisa. Podemos não pensar absolutamente nada. É uma decisão que a gente vai tomando a cada dia, conforme as necessidades que a gente vai tendo de crescimento. A vida é preponderante, é um valor maior e primordial, é anterior a qualquer pensamento ou qualquer falta de pensamento. Não absolutizemos a nossa cabeça, a nossa razão e a nossa inteligência racional. A diferença entre um louco e um gênio é uma pancadinha na cabeça. E o gênio vira um louco e joga a pedra. Então nós somos muito frágeis.
nesse aspecto. Santo Tomás de Aquino, que era um grande mestre, um dos maiores teólogos que a igreja teve, ele dizia: a razão é a imperfeição da inteligência. Quando a gente pensa que, por contrário, tem alguém que falava que a palavra mente e a palavra mentira têm as mesmas raízes etimológicas. Então, uma pessoa que só usa a mente, ela mente, porque ela não consegue alcançar o teor da verdade completa. Um médico que eu conheci em Portugal me disse que louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Nunca vi uma coisa tão verdadeira. Às vezes vê pessoas loucas, que elas têm uma cabeça maravilhosa, dizem coisas, é muito inteligente essa pessoa, mas o sentimento, a emoção estão em frangalhos. Ela não tem equilíbrio nenhum, apenas tem razão, apenas a cabeça funciona. Se a gente fosse desenhar uma pessoa dessa, desenhar uma cabeçona bem grandona, com um corpinho bem estreitinho, que não dá sustentação ao peso do seu cérebro. Pascal, que vocês conhecem alguns, dizia: o coração tem razões que a própria razão desconhece. É o coração de Maria que se abre, que se engrandece para acolher as coisas que a nossa cabeça sozinha não tem condições de atinar para elas, de reconhecê-las como tais e de acolhê-las na sua grandeza. Não tem em absoluto. Conclusão: precisamos ativar um outro reservatório para guardar as coisas preciosas da vida, que é o depósito do coração, o depósito da alma. E, um quarto detalhe, os pastores voltaram daquela visita ao menino Deus, glorificando e louvando a Deus. Aqui eles fizeram a experiência da alegria e do contentamento. Isso significa que quem tem Deus dentro de si não consegue mais deixar de ser alegre. Dom Helder Câmara dizia isso de uma forma diferente. Depois de Jesus Cristo ter nascido, morrido e ressuscitado, nenhum de nós tem o direito de viver triste. Nenhum. Porque Ele acabou de uma vez por todas com todos os motivos que nós podemos alegar para viver entristecidos, que é o principal, a própria morte. Ele ultrapassou a morte, venceu a morte e disse para nós todos que assim também aconteceria conosco. Então, por que a gente vai viver triste? Naturalmente que não. São Francisco de Assis, mesmo tendo uma vida duríssima, como nós sabemos que ele teve, por opção pessoal, ele vivia dando serenatas, vivia cantando pelas ruas de Assis. Era chamado seresteiro de Deus, o divino boêmio. Tamanha era a sua alegria. Conhecemos um monge que era mestre noviço de alguns discípulos jovens, e de vez em quando ele estava pelo caminho com aquele discípulo dançando e cantarolando e saltitando, e os discípulos ficavam com o pé atrás, estranhando aquele comportamento do monge e do seu mestre. E de vez em quando falavam e reclamavam, e ele dizia: quem não dançar não pode ser mestre, não pode ser sacerdote, tem que dançar, porque a vida nos impele a alegria, ao ritmo, à dança, à música, ao contentamento. Eu sei, por experiência de alguns amigos que lá viveram, que nas Filipinas os soldados eram treinados para sorrir, porque eles eram muito sérios na abordagem às pessoas na rua. O trabalho que faziam junto à população eram muito sérios. E aí, se o sorriso não sai naturalmente, precisamos treiná-lo de propósito. Eles tinham um treinamento próprio para sorrir. Uma coisa impressionante isso. Vocês que gostam da internet, de vídeos, já devem ter visto uma experiência no metrô de Munique, na Alemanha, de um ator que entra no metrô e ele, vendo lá um videozinho, supostamente, ele começa a rir. E ele ri, no começo as pessoas ficam olhando para ele, com estranheza, daqui a pouco ele ri mais alto, uma gargalhada imensa e muito gostosa. Todo mundo no vagão está na rede junto com ele.
Ninguém sabe por quê, mas ri com ele também as gargalhadas. O sorriso é contagiante, a alegria é penetrante, é convincente. A gente não precisa dizer nada, justificar por nada, dar nenhuma palavra acerca daquilo. Simplesmente aquilo entra na gente e desmonta qualquer pretensão de seriedade exagerada, artificial, que alguém possa esboçar no seu comportamento, no seu semblante. E é por isso que essa experiência dos pastores voltando alegres e contentes, louvando a Deus, agradecendo a Deus, é uma experiência que a gente também é chamado a ter e a fazer. E por último, aprendamos a administrar melhor o nosso tempo. O texto diz: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Primeiro deixaram que se completasse o tempo equivalente aos 8 dias. Eu dizia na missa de ontem: deixemos que o tempo faça o seu trabalho em nós. Há coisas na nossa vida que só se resolvem com o tempo. Não adianta a gente querer, o fim da força, resolver já com os argumentos, as ferramentas que nós dispomos. Eles vão continuar na mesma. É preciso dar tempo ao tempo para que eles se resolvam. Ou seja, deixemos que o tempo faça o seu trabalho. O tempo de cada coisa. O tempo de uma tristeza, de uma dor, de uma saudade, de uma perda, de uma presença, de uma ausência, de um lugar, de uma situação, de uma experiência. Tudo precisa desse tempo para madurar e produzir os seus devidos frutos. Então, administrar o tempo significa, sobretudo, viver totalmente envolvidos no presente. Viver com um propósito de vida e não aleatoriamente. E eu termino aqui falando de propósito de vida. A gente está já passando o limiar de um ano velho para um novo ano, e é um tempo muito oportuno para a gente pensar: com que propósito eu estou aqui? Qual é o propósito que eu encarnei na minha vida? O que eu decidi fazer e orientar na minha vida a partir dessa decisão? Ou nunca pensei nisso? Esse propósito não é uma coisa tão fácil quanto se parece. E às vezes a gente se perde querendo encontrar um propósito definitivo muito grande, extremamente valioso, até muito abstrato, que valha por toda a nossa vida. Não precisamos ir tanto, se não estivermos preparados, se não quisermos ir. Vale a pena primeiro encontrar um propósito de vida de uma maneira mais simples, mais fácil e mais acessível. Ou seja, eu apontaria um caminho muito prático. Qual é? Por exemplo, aqui e agora, o propósito de vida de cada um de vocês é estar sentados onde estão. É ouvindo atentamente? Estão ouvindo. É bebendo diligentemente, plenamente, de tudo aquilo que essa celebração é capaz de oferecer a vocês. Esse é o nosso propósito. Até que termine essa missa e vocês saiam daqui para fazer outra coisa, esse é o propósito de vocês. E quando estiverem fora daqui fazendo outra coisa, essa outra coisa será o propósito da gente. Se a gente estiver atento e for capaz de se comprometer, de se envolver total e plenamente com a realidade que se avizinha de nós, que nos circunda a cada instante, nós não nos perderemos de nós próprios, não nos alienaremos de nós próprios, estaremos sempre ligados à nossa própria essência. E aí, para estabelecer propósitos maiores, é uma questão de momento, de oportunidade, eles vão se enquadrando, vão aparecendo, vão se desenvolvendo com muita naturalidade. Ou seja, o meu propósito de vida é simplesmente estar onde a vida me colocou e desfrutar. É apenas isso, não mais. Estar à altura da vida com todas as suas demandas. Isso significa dizer que o meu propósito de vida, e atenção para isso, não é o que eu vou fazer amanhã, na minha casa, com a minha família,
nem na outra semana, depois do ano novo, quando o meu trabalho volta ao normal, lá no meu ambiente de trabalho. Meu propósito de vida não pode ser amanhã em casa ou em qualquer lugar, ou no trabalho, onde eu desenvolvo a minha profissão. Isso por uma razão muito simples. Eu não estou agora na minha casa e na minha família. Eu não estou agora no ambiente do meu trabalho. Eu estou na igreja. Quando eu estiver nesses lugares, desempenhando neles as funções próprias que eles pedem de mim, aí sim, lá será o meu propósito. Não é um propósito para a vida toda, mas é um propósito para aquele momento. Isso é suficiente, porque a vida nunca acontece de uma só vez. A vida acontece dia após dia. E nós somos chamados a cada dia dar o significado daquele dia. Nem mais, nem menos. Se nós fizermos isso, naturalmente, o Natal não será uma realidade distante de nós. Estará presente, encarnada em nós, funcionando no nosso funcionamento, vivendo na nossa vida, latejando de esperança e fé, naquilo que de esperança e de fé nós cultivamos e vivenciamos em nós. Que Deus nos permita que assim seja.